Boa tarde a todos os irmãos da Escola Jesus Cristo. Chegamos ao mês de dezembro, que é o mês em que comemoramos o nascimento do nosso Mestre e Salvador. O mês que em todos os anos deve nascer a boa nova em nossos corações. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler uma parte do poema de Luiz Alberto Mussa Tavares, o Luizinho, que se encontra no livro Aconteceu em Belém. É a parte 5ª da cena 5ª do 2º ato. Porque Deus amou o mundo, mas amou. Não apenas simpatizou ou gostou muito, ou demonstrou alguma outra forma qualquer de afinidade, mas amou o mundo. Não esse pedaço, ou aquele, ou esta parte, ou a outra, mas o mundo inteiro. Sem paredes, sem muralhas, sem fronteiras, amou o mundo não de um amor passageiro, egoístico ou fugaz, mas amou de modo absoluto, completo e único, de tal maneira que deu a ele. Mas deu, não apenas prometeu, ou mostrou que tinha, ou emprestou, ou tão somente contou, mas deu a ele o seu filho. Não um amigo do seu filho, o primo próximo, o filho do seu filho, mas seu filho. Não o mais novo, não o mais forte, não o mais bonito, mas deu a ele o seu filho unigênito, para que todo aquele, não um outro, ou este ou aquele, ou um mais ou menos, ou uns nem, mas indistintivamente, sem reservas, todo aquele que nele crê. Não que fala em nome dele, não que prega o nome dele, não que escreve o nome dele, não que arrebata multidões em nome dele, não grita Senhor, Senhor, mas todo aquele que nele crê não pereça. Ainda que enfraqueça, não pereça, ainda que caia, ainda que padeça, não pereça, ainda que sofra, ainda que esmoreça, não pereça, ainda que amargue, não pereça, mas tenha vida, não glória, metal, poder ou honrarias de estado, não fama, nome, prestígio ou bem-estar social, mas vida, não pequenina, passageira de enfermidades, cercada pelas paredes do tempo imperdoável, mas que tenha vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, e por isso te agradecemos essa oportunidade. Que nossos sentimentos e pensamentos possam estar sintonizados com os planos mais altos, a fim de que possamos, Senhor, entender e sentir o que realmente a vinda de Jesus à Terra significou e ainda significa para os nossos corações. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, devemos entender o Natal de Jesus como uma proposta de renovação para a nossa alma. Deus nos amou, como disse o apóstolo João, poetizado por Luizinho, e o fruto do amor de Deus é Jesus em nossa vida, nos mostrando o caminho para a nossa renovação, para que tenhamos a vida eterna. E nesse período que antecede o Natal, a influência de Jesus em nosso coração, ela é muito maior. Flávio, ele lembrou em uma de suas pregações que no dia 27/11 de 1983, quer dizer, no mês de novembro, o professor Clóvis dirigiu-se aos irmãos da pregação como o primeiro dia do Advento, mostrando a importância de que 30 dias antes do Natal, de termos o compromisso de entrarmos em sintonia com o bem.
Poesias de Alta de Souza, de Maria Dolores, de Maria Clotilde mostram que Jesus já está próximo à Terra no período que antecede o Natal. Então, é por causa disso que todo mês de dezembro na nossa escola é dedicado às reflexões natalinas. Lauren, ela fez a semana passada, uma postagem lembrando um verso de Amaral Ornelas, que diz assim: cada vez que o Natal volta de novo a cantar e fulgir, Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir. Quer dizer, Cristo retorna ao coração aclarando, dando luz ao coração do povo. Reparem como que nessa época as pessoas fazem questão de iluminar as suas casas. Isso não é coincidência. A luz externa, ela simboliza a aura do nosso inconsciente, do nosso Deus interior, que se ilumina porque sabe que o Cristo está se aproximando do planeta. É o externo refletindo o interno. Reparem como uma vela. Quando uma vela ela está acesa num ambiente que tem pouco oxigênio, a sua chama ela fica fraquinha. Agora, quando tem oxigênio no ambiente, ela fica forte, ela ilumina, ela faz o calor. Então é isso. A nossa centelha divina, ela consegue captar Jesus, que é o nosso oxigênio. Então é por isso que quando se aproxima o Natal, o nosso coração, ele fica mais claro, ele se ilumina e a gente fica querendo iluminar tudo. Então é isso, na mensagem A Ordem de Jesus, Humberto de Campos, ele diz o seguinte: avizinhando-se o Natal, havia no céu um rebuliço de alegrias suaves. Anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas. Os pastores do paraíso cantavam, harpas divinas tangiam suas cordas. Meus irmãos, que ambiente maravilhoso! Se fez assim naquela época, se faz nessa época também. Reparem que até quem não é cristão ou quem não tem religião interpreta essa data como uma data de festividade, de amorosidade. Quer dizer que todos são influenciados com esse campo energético. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta, é a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é, muito mais do que imaginais. Então, se espíritos comuns têm essa influência sobre nós, imaginem a falange de Cristo, ou o próprio Jesus. Emmanuel fala do magnetismo de Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestimenta. Dele emanavam irradiações de amor. Produzia o mestre um clima de paz. Então, meus irmãos, essa influência nos deixa mais sensibilizados, propensos a elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós vemos isso também no livro Nosso Lar. Narcisa, ao falar para André Luiz sobre o recinto onde o governador dá a sua palestra, ela diz que no mês de dezembro o ambiente reserva o mais lindo aspecto pela ocasião do Natal, porque a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos companheiros encarnados.
Então, meus irmãos, eu fiz essa introdução sobre a aura do Natal devido à mensagem que nos coube estudar nessa tarde. A mensagem é de Emmanuel e se encontra no livro Fonte de Paz. O título é No Natal. Me chamou a atenção o título da mensagem, No Natal. Emmanuel, ele não utilizou o artigo o, usou também a proposição em, formando uma contração, no, que é um indicativo de tempo. E eu atribuí isso à intenção de Emmanuel nos chamar a atenção para o tempo do Natal. É no Natal, é nesse tempo. E como deve ser esse tempo? Emmanuel, numa outra mensagem, diz: o tempo deve ser do Senhor. Esse clima todo é de Jesus e de tudo que ele representa. O apóstolo Paulo disse aos romanos: aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue. Então temos que entender que esse período é um período diferenciado, por se tratar do nascimento do nosso Salvador. É para ele que tem que se voltar a nossa atenção nesse tempo. Ler sobre ele, meditar sobre ele. Então, vamos ler a mensagem na íntegra para depois comentá-la. No Natal. É inútil que se apresente Jesus como filósofo do mundo. O mestre não era um simples reformador, nem a sua vida constitui um fato que só alcançaria significação depois dos seus feitos inesquecíveis culminados na cruz. Jesus era o esperado. Pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram. A chegada do mestre foi a bênção. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta. O Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão que vivia esperando a consolação de Israel. Homem justo e inspirado pelas forças do céu, vendo a divina criança no templo, tomou-a nos braços, levou-a ao Altíssimo e exclamou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Havia surgido a consolação, ninguém estaria deserdado. Deus repartiria seu coração com os filhos da terra. É por isso que o Natal é a festa de lágrimas da alegria. Então agora vamos comentar. Então, Emmanuel começa dizendo: é inútil que se apresente Jesus como um filósofo do mundo. O mestre não era um simples reformador. Então Emmanuel já começa identificando que mesmo passados 2000 anos, poucos conhecem Jesus. E ainda atribuem a ele vários títulos, como filósofo, reformador. Mas ele diz que Jesus não era um filósofo ou um simples reformador. Até porque, meus irmãos, um filósofo é aquele que trabalha com ideias que podem ser confirmadas, mas que em outro momento podem ser refutadas por outro pensamento, por outra filosofia, certo? Então, para falar de Jesus, recorremos à mensagem 21 do livro Boa Nova. Ela é uma expansão do versículo 20 do Evangelho de Lucas, capítulo 9, quando Jesus pergunta aos discípulos: e que dizes os homens a meu respeito? E os discípulos dizem que uns acham que ele era Elias, outros que era João Batista e até mesmo o profeta Jeremias. E quando Jesus pergunta quem os discípulos achavam que ele era, Simão Pedro o identifica como o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus ainda completa dizendo mais à frente: sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas.
Então, como diz Emmanuel, é inútil, é incorreto apresentar Jesus de outra forma que não seja essa. O Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo, o caminho, a verdade, a vida, o nosso bom pastor. Continuando. Nem a sua vida constitui um fato que só alcançaria significação depois dos seus feitos inesquecíveis, culminantes na cruz. Jesus era o esperado. Jesus, ele diz para Tiago, na mensagem 13 do livro Boa Nova, que o Pai, ele tem um plano determinado com respeito à criação inteira. Por isso que Jesus era esperado. Quer dizer, Jesus, ele era esperado porque estava nos planos de Deus. É o próprio Jesus que confirma isso. No livro Consolador, respondendo à pergunta 293, Emmanuel, ele diz o seguinte: todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo no pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Quer dizer, tudo foi muito bem preparado. Continuando. Pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram. A chegada do Mestre foi a bênção. É muito importante entender essas frases, porque mesmo depois da vinda de Jesus, nós percebemos que os choros e os sofrimentos continuam a existir. Vejamos o momento atual em que nós estamos passando, como tem sido de muito sofrimento para muitos de nossos irmãos, para todos nós, né? Vários médicos, especialistas em doenças mentais, tá constatando isso, que esse momento por conta da pandemia está sendo um momento de muito sofrimento. Então os sofrimentos, eles não acabaram, né? E isso acontece porque ainda somos espíritos muito comprometidos perante a lei de Deus. Por isso a Terra ainda não é um lugar onde se possa viver sem os incômodos, sem lutas, sem sofrimentos. Mas a vinda de Jesus é considerada uma bênção, como Emmanuel disse na mensagem, porque depois de Jesus, depois dele, não deixamos de sofrer, mas passamos a entender a função da dor e do sofrimento na nossa vida, que é a nossa salvação. Então, Jesus veio à Terra, o sofrimento não acabou, mas o que acontece com esse sofrimento? Ele agora passa a ter uma função na nossa mente, que é a nossa salvação. Temos que compreender isso. A função da dor e do sofrimento é a nossa salvação. O professor Pietro Baldi, no livro A Lei de Deus, escreve que a dor é um ponto fundamental em nossa vida. Fundamental é aquilo que nós não podemos viver sem. Ele diz que tudo que é maceração, seja dor, trabalho para criar, esforço para subir, tudo é um meio de salvação. Agora, para que possamos perceber bênçãos no sofrimento, que é muito difícil, né? É preciso que elevemos a nossa visão acima dos horizontes limitados da Terra, para apreciarmos os porquês dos momentos bons e dos momentos maus da nossa existência. Não podemos ter esse olhar aqui da Terra. Então temos que elevar a nossa visão.
Se ficarmos apenas contemplando e buscando uma felicidade hedônica que visa apenas a satisfação dos prazeres imediatos, dos bens materiais, realmente os sofrimentos, as provações, elas serão encaradas com desespero. Porque a partir do momento em que não tivermos aquele bem material ou não tivermos numa saúde completa, viveremos no sofrimento, né? Mas se encararmos o sofrimento como uma bênção, como um propósito, enxergaremos nele como oportunidade de conquistar os valores para a vida imortal, que é a verdadeira vida. E passaremos por eles, pelo sofrimento, pelos problemas, acreditando que eles são uma bênção. É Emmanuel que diz que quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significado. Então é muito importante que busquemos um propósito no sofrimento, porque aí encontraremos realmente o bem-estar e, quem sabe, um dia, com certeza, a verdadeira felicidade. O sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem função preciosa nos planos de nossa alma. Sem ele, o homem não poderia se reajustar, porque seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Então, é muito importante entender o que Jesus fala para João no capítulo 13 da Boa Nova. Reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. É no mundo que vivemos que encontramos a oportunidade de nos melhorarmos. E não é fácil, meus irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, né? Pelo sonho de felicidade deturpada que ainda acalentamos. Mas Jesus, ele fala aos apóstolos, também no capítulo 21 da Boa Nova, o seguinte: nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. E é o que Emmanuel fala, né? Os que desejavam caminhar alcançavam a porta, né? É a terceira frase. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta, porque quem deseja caminhar para Deus tem que fazê-lo seguindo os passos de Jesus. E é dessa forma que consegue atravessá-la, consegue passar por ela, porque é ajudado por Jesus. Eu sugiro aos irmãos que assistam a pregação de Rosilene, Eu Sou a Porta, tá? No canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Nessa pregação, ela mostra os variados sentidos simbólicos da palavra porta. É uma pregação muito esclarecedora. Então, continuando a mensagem. O Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. Santo Agostinho, ele tem uma frase em que diz que o Velho Testamento anuncia muito sobre Jesus e o Novo Testamento comprova. O Salmo 72 já mostra que há 4.000 anos do seu nascimento já havia anúncios sobre a vinda de Jesus. Eu vou ler uma partezinha dele. Diz o Salmo: Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Nos teus dias florescerá o justo, a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão seus dons. E todos os reis prosperarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Dona Hilda,
em uma aula sobre os profetas, nos mostrou que o profeta Isaías foi o mais completo e o que deu a dimensão mais espiritual à vinda de Jesus aqui na terra. Ela disse o seguinte, que ele fez transparecer toda a luz de Jesus. Então eu trouxe um trechinho de Isaías, está em Isaías 60, versículo 20. Teu sol não voltará a pôr-se, e tua lua não minguará, porque Yahvé te servirá de luz eterna e os dias do teu luto cessarão. Então olha como Jesus já era anunciado. Vemos inclusive em Isaías também 7,14 a profecia da sua concepção. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então eu poderia falar de muitos outros profetas, mas nós temos um tempo que nos limita. Mas algo muito importante a refletir é que, apesar de muitos sinais e mensagens que está sendo dada há mais de 2000 anos, muito antes de Jesus nascer, Jesus não foi reconhecido. Será que nós, hoje, reconhecemos Jesus como deve ser reconhecido? Então, Emmanuel continua. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão, que vivia esperando a consolação de Israel. Essa história de Simeão, meus irmãos, ela só aparece no Evangelho de Lucas. Simeão, ele já era bem idoso, mas o Espírito de Deus revelou a ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo de Deus. E Simeão creu e esperou a promessa. Homem justo, quer dizer, ele era justo, né? Porque essa expressão de justo no Evangelho quer dizer que é todo aquele que andava na lei de Deus e que era um homem virtuoso. Então, homem justo e inspirado pelas forças do céu. Aqui está escrito inspirado, mas tem tradução que bota e temente, né? Que quer dizer, na tradução, temente a coisa do céu é aquele que respeita, que é cuidadoso no tocante aos deveres religiosos. Então, Simeão, vendo a criança no templo, tomou-a nos braços e louvou ao Altíssimo e exclamou. Então, quando ele vai ao templo, como era do seu costume, ele viu quando Maria e José levavam o menino para cumprir a lei mosaica. É que essa lei estabelecia que as mulheres que davam à luz, para serem purificadas, elas deveriam 40 dias depois do parto levar o primogênito até o templo para apresentarem a Deus. Então, Simeão, quando viu, né, José, Maria e aquela criança, ele logo reconheceu o menino. E a primeira coisa que Simeão fez, né, tomou-a nos braços e louvou. Né? A primeira coisa que ele fez foi louvar, foi agradecer a Deus, porque ele viu a promessa do Salvador se concretizar diante dele. E depois ele pediu que o Senhor o despedisse em paz. Então, se a primeira reflexão da mensagem é identificar se estamos reconhecendo Jesus, a reflexão que essa parte nos apresenta é: será que estamos nos preparando para reconhecer Jesus onde Ele quer que apareça? Dona Hilda, eu estou falando isso porque Dona Hilda, em uma de suas aulas, ela revelou que Chico disse para ela que Jesus vem à Terra na época do Natal e anda pelas ruas, pelos hospitais e prisões a derramar as suas bênçãos. Então, reconheceremos Jesus prontamente
como fez Simeão? Então são reflexões que ao ler a mensagem, né, vai ficando para podermos refletir. E na última parte, Emmanuel diz: havia surgido a consolação. Então, Jesus é a consolação. Kardec utiliza também a feliz expressão o Cristo Consolador no Evangelho segundo o Espiritismo para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Jesus veio ensinar aos homens. Ninguém estaria deserdado. Quer dizer, Jesus nos mostrou que somos filhos do mesmo Pai, que é misericordioso, que nos ama e que quer o nosso bem. Dessa forma, temos condição de receber de herança o seu reino, mas temos que fazer a nossa parte. Deus repartira seu coração com os filhos da terra. É por isso que o Natal é a festa de lágrimas de alegria. Então, apesar, meus irmãos, de muitos estarem transformando o Natal em diferentes festas, há pouco tempo, ano passado, eu vi Carnatal, quer dizer, um carnaval dentro do Natal. Tem gente que diz que Natal é festa de ganhar presentes. Então, apesar disso, Emmanuel aqui vem nos lembrar que Natal é a festa de lágrimas de alegria. A lágrima, meus irmãos, é uma substância que o nosso corpo produz quando passamos por situações de fortes emoções. Então, voltando a tudo que falamos no início do estudo de hoje à tarde, é importante mantermos, principalmente nessa época do Natal, no Natal, como diz o título da mensagem, nosso coração em oração, em meditação, sintonizado com o bem, para sentirmos a emoção da alegria, uma emoção muito forte, de uma alegria muito forte, de tirar as lágrimas dos nossos olhos, para entendermos o verdadeiro significado do Natal. E na mensagem, meditando o Natal, Emmanuel fala: acalentemos nossa fé em Jesus sem nos esquecermos de que... Desculpa, eu vou repetir. Acalentemos nossa fé em Jesus sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Vou falar de novo. Acalentemos nossa fé em Jesus sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Então, no Natal, também tem que ser um momento de revermos o movimento de nossas almas para endireitar os nossos caminhos, para endireitar as nossas escolhas, para endireitar os nossos valores. Se preciso, até mudar de direção, de ter coragem para o arrependimento, de ter a coragem para o perdão, aproveitar toda essa aura, todo esse momento. O que somos hoje tem que estar corrigindo o que fomos ontem, não podemos ter vergonha disso, né? Não ficar na justificativa dos erros. O professor Clóvis, em uma de suas pregações, ele disse que errar é perder tempo, não é ficar lamentar o erro, ou ficar dizendo, eu errei, e achar que o erro está errado. Lógico que o erro está errado, mas pior é perder o tempo que nós temos para consertar os nossos erros, né? Para rever as nossas escolhas, né? Em termos práticos, meus irmãos, nós só temos o agora. O ontem passou, o futuro ainda vem. Então, qual é o tempo que nós temos? Nós temos o tempo de agora. Então, para terminar, eu gostaria de lembrar uma frase do livro Boa Nova,
em que Jesus, ele fala para Pedro: todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Então todos nós, apesar do nosso passado, apesar de tudo, temos, a tendência, o potencial para ir para o mais alto. Então, meus irmãos, temos que aproveitar este momento no Natal, como diz a mensagem, e acreditar que podemos pensar e sermos diferentes. E lembrando uma frase do professor Clóvis, o tempo traz sempre um novo tempo. O Natal traz sempre um novo Natal. Não sabemos quantos natais ainda estaremos encarnados. Então, meus irmãos, aproveitemos, que possamos aproveitar a oportunidade de sermos os construtores dos nossos destinos, como diz o professor Pietro Baldi. Aproveitarmos as profecias, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida. Nos preparar, aproveitar essa aura do Natal, preparar os nossos corações para reconhecer Jesus em qualquer um de nossos irmãos que possa aparecer à nossa frente, Porque nesse Natal, todo o ambiente ele fica propício para isso. Então, eu vou encerrar lendo a oração de Natal de Casimiro Cunha. Oração de Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior, por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.